Paz seja convosco. Vamos dar seguimento ao nosso estudo, Temos aqui toda semana nos reunidos para estudar a palavra. Estamos hoje finalizando o estudo sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos fazer uma oração para Deus, Ele está nos abençoando neste tempo. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, te exaltamos, e neste momento em que estamos diante, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, abrimos o nosso coração e pedimos ao Espírito do Senhor, Deus, que venha abrir o nosso entendimento, para que nesta hora nós venhamos receber e entender a Palavra do Senhor. Meu Deus, fala conosco neste tempo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém e amém. Bom, nós hoje vamos falar sobre as 2 últimas igrejas. E nós temos aqui 3 semanas nos dedicado ao entendimento desse estudo. Relembrando, Apocalipse é um livro de revelação e profecia. Revelação e profecia. Um livro muito rico em figuras de linguagem e muitas vezes difícil entendimento. Claro, precisamos de uma ajuda, de uma ferramenta, vamos dizer assim, para estarmos entendendo de uma forma mais clara a profecia. A princípio, o Apocalipse, a profecia do Apocalipse foi direcionada às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Lembrando que essas 7 igrejas, elas representam, a igreja do Senhor Jesus de forma individual e também a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, em todas as eras. E nós vamos estar então hoje dando seguimento, Quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, estava ali preso na ilha de Patmos, recebeu a revelação então do Apocalipse. Nós temos visto aqui, irmãos, que cada carta, ela traz uma revelação, direta, que é perfeitamente aplicada nos nossos dias, que perfeitamente pode ser aplicada a nós hoje. Então, os textos que nós estaremos estudando hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, nós vamos falar sobre a igreja que estava em Filadélfia, Igreja que estava em Filadélfia, ou seja, na cidade de Filadélfia. Apocalipse 3,7 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Então, essa é a introdução que o Senhor Jesus ele faz ao apóstolo João. Então, vamos entender primeiro o contexto histórico, como nós temos feito com todas as cartas aqui. Primeiro, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos. A carta à igreja em Filadélfia, ao lado da carta à igreja em Esmirna, elas são as 2 únicas cartas das 7 que nós não vamos encontrar críticas. O Senhor Jesus não faz críticas a essas igrejas. Nas demais, as outras 5 igrejas, nós vamos encontrar ali sempre uma crítica da parte do Senhor Jesus àquelas igrejas. Agora, no que diz respeito à igreja em Esmirna e à igreja em Filadélfia, Jesus ele não direciona nenhum tipo de crítica a essas igrejas. Ele passa orientação, ele ali felicita aquelas igrejas, parabeniza aquelas igrejas pela conduta e orienta aquelas igrejas no que deve ser seguido de conduta. Pois bem, a cidade de Filadélfia, meus irmãos, e juntamente com a sua igreja, claro, passou por uma grande devastação
né, no início da era depois de Cristo, um grande terremoto destruiu toda a cidade de Filadélfia. E ali eles tiveram que reconstruir, né, aquela cidade. Tiveram que reconstruir. E a gente entende bem, nós estamos vivendo aí um tempo difícil, né? Esse tempo do Covid e muitas coisas acontecendo. Nós entendemos bem que quando uma tragédia ela acontece, ela sobrevém sobre uma cidade, sobre um país, a tragédia ela atinge todas as áreas, né? Econômica, social, né? Financeira, mas também a área espiritual. E com Filadélfia não foi diferente. Este grande terremoto prejudicou a cidade em todos os aspectos, inclusive no seu aspecto espiritual. E tempos depois, que foi esse terremoto aconteceu no ano 17, né, da nossa era, tempos depois, o imperador Tibério ele investiu muito dinheiro na reconstrução da cidade de Filadélfia, para que ela viesse a voltar, né, a girar a economia, a crescer, enfim. Isso nós tiramos uma lição aqui, meus irmãos, que toda tragédia ela é passageira. Nós não podemos de maneira nenhuma encarar tragédias como o fim de tudo. O exemplo de Filadélfia, o que aconteceu, né, com Filadélfia, se você procurar aprofundar mais a respeito disso, você vai descobrir que a cidade ela foi toda devastada. Mas Deus proveu uma forma, um meio pelo qual aquela cidade fosse reconstruída. Então não existe tragédia que perdure para sempre. Basta, ou melhor, depende muito da posição que nós temos diante das tragédias que sobrevêm sobre a nossa vida, né? Então, aqui nós temos um pouco da história daquela cidade, das dificuldades que foram passadas e enfrentadas por todo o povo, não somente pelos cristãos, mas por todo o povo daquela cidade. Lembrando que essas igrejas eram igrejas gentílicas. O que quer dizer isso? Eram igrejas fora da comunidade judaica. Fora da comunidade judaica. Nós vimos nos estudos passados que enfrentaram muita dificuldade, às vezes oposições de grupos de judeus, e com Filadélfia não foi diferente, por ser gentios. Porque os judeus eles criam, né, que os gentios eram a raça que não merecia. Eles entendiam que o Messias era exclusividade deles, né, do povo judaico, do povo judeu. Então eles não criam que a salvação ela se estenderia até os gentios, tanto que houve discussão entre Paulo e Pedro com respeito a isso, né? Pedro foi muito duro com isso no começo da história. O próprio Deus teve que mostrar para ele o propósito dele de alcançar todos os povos, todas as nações, mas existia muito isso nos primeiros séculos, nos primeiros anos da era cristã, né? Os judeus eles acreditavam que eram sim o povo escolhido, a salvação vinha deles, a salvação era somente para eles, era exclusividade a eles. Pois bem, Jesus ele vai se apresentar à igreja em Filadélfia como aquele que tem nas mãos a chave de Davi. Chave, dentro de um contexto bíblico, sempre vai apresentar, vai dizer, né, vai trazer o entendimento de autoridade. Chave representa autoridade. Quem tem chave tem autoridade. Quem tem chave tem legalidade para abrir, para fechar, para ligar, desligar. E Jesus ele se apresenta como aquele que tem a chave, ou seja, sobre ele repousa toda a autoridade. Ele mostra ali para a igreja que estava em Filadélfia que sobre a vida dele, né, quando ele se apresenta como aquele que tem a chave, ele mostra que sobre a vida dele estava toda a autoridade.
E isto foi revelado por ele mesmo nos evangelhos. Em determinada ocasião ele disse para os seus discípulos: todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes mesmo dele morrer e ressuscitar, ele já mostrava isso para os discípulos. E muito mais do que isso, meus irmãos. Ele também mostrava que a igreja tem parte nesta autoridade. Veja bem, quando Jesus ele disse para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra também será desligado do céu. Nós precisamos entender, dentro desse contexto de autoridade que a chave revela, que a chave traz, nós precisamos entender, meus irmãos, que Pedro ali naquele momento, ele representava a igreja. Não era somente ele, mas ele representava a igreja, e não somente a igreja daquela época, mas a igreja em todos os tempos. Estava representada ali na figura de Pedro. Então, quando Jesus ele disse a Pedro: Pedro, eu te dou a chave, ou seja, eu te dou autoridade. Jesus ele estava transmitindo essa autoridade à igreja. E quando ele fala que aquele que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, isso quer dizer da palavra final. Ou seja, ele tem toda a autoridade, e além de toda a autoridade, ele também retém a palavra final. A palavra final sobre todas as coisas. A chave de Davi foi profetizada lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. O profeta Isaías falou sobre isso, que ele teria a chave, ou seja, que ele teria a autoridade sobre todas as coisas. Pois bem, e ele continua dizendo no versículo 8: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardas a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. Nós vemos isso aqui sistematicamente. Nós vemos Jesus ele falando em todas as igrejas: olha, eu estou ciente no que está acontecendo. Eu sei o que acontece. Olha, meus irmãos, esse temor ele tem que estar dentro dos nossos corações. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja. E ainda que ele levante homens, quarta-feira eu estava dando uma palavra sobre isso. A Bíblia fala que a um ele constituiu como apóstolos, outro ele constituiu como profetas, outro ele constituiu como pastores, outro ele constituiu como doutores, enfim. Ainda que ele levante homens e capacite os homens, mas ele é o Senhor da igreja. E todo homem, seja qual for a nomenclatura que ele tenha, que seja bispo, que seja apóstolo, que seja pastor, que seja evangelista, tem que entender que o dono da igreja é o Senhor Jesus. Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim: minha igreja, a minha igreja. Eu falo de líderes, eu não estou falando, eu sempre falo isso lá na nossa igreja. Quando o povo fala minha igreja, é de alegrar o coração. Por quê? A gente entende que o povo ama a igreja, que o povo tem a igreja como Deus, então há amor pela igreja. Agora, quando um líder ele se levanta e fala minha igreja, olha, sinceramente, eu não acho isso certo. Porque hoje Deus me deu a graça de pastorear uma igreja. Mas quem derramou sangue pela igreja, que hoje eu pastoreio, e por cada alma daquela igreja, desta igreja, foi o Senhor Jesus, não foi o pastor Sérgio. Então ele é o Senhor da igreja. Nós temos que ter esse temor. E ele sabe, ele conhece tudo o que está acontecendo, tudo. Todas as coisas a Bíblia diz que estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem nós iremos prestar conta. Ele fala: eu tenho colocado uma porta aberta. Escuta, porta aberta aqui é oportunidade. Quando nós falamos de porta aberta, nós estamos falando sobre oportunidade. Ele fala para a igreja de Filadélfia: eu sei que vocês têm pouca força,
mas vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. E porque vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome, eu tenho colocado diante de vocês uma oportunidade, uma porta aberta. Muitos entendem, né, alguns estudiosos entendem, que esta porta aberta que é falada pelo Senhor Jesus aqui, que é mencionado pelo Senhor Jesus, é uma oportunidade para se pregar o Evangelho. Né? Continuando, versículo 9. Nós estamos indo aqui, irmãos, versículo por versículo, né, explicando, para vir trazendo entendimento. Pois bem, farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso aqui, irmãos, isso aqui é lindo. E isso aqui é muito profundo. Jesus, ele fala com o povo da igreja de Filadélfia, que era um povo que tinha pouca força, né? Não era uma igreja que ostentava, uma igreja expressiva, não. Era uma igreja humilde, de um povo humilde, de um povo que tinha pouca força. Ele fala, farei com que os das sinagogas de Satanás, os que se dizem judeus. Por que Jesus ele usa esse termo? Porque os judeus, como eu disse aqui no começo do estudo, eles não aceitavam o evangelho aos gentios. Eles não aceitavam os gentios se converterem para a salvação. Então, quando o evangelho era pregado aos gentios, e os gentios recebiam a palavra de Deus, repito, gentios são aqueles que não são judeus. O evangelho era pregado aos gentios, e os gentios então recebiam o evangelho, recebiam a palavra de Deus. O que acontece? Os primeiros a se levantar para perseguir os gentios não era Roma, eram os judeus. E aqui Jesus está falando, por causa da fidelidade da igreja de Filadélfia, por causa deles guardar a palavra e não negar o nome do Senhor, Jesus promete para ele, garante para eles, que ele iria tratar os inimigos que tinham se levantado, que estavam se levantando contra eles. Ele mesmo iria tratar com eles. Então, aqui nós tiramos, né, uma aplicação muito importante para a nossa vida. Né? Às vezes, as pessoas elas se preocupam com os inimigos que se levantam. Eu quero te dizer nessa noite, você não tem que se preocupar com os inimigos que se levantam contra você. Você tem que se preocupar em manter a palavra e não negar o nome de Jesus na tua vida. Porque na tua fidelidade, ele se levanta contra os seus inimigos. Na tua fidelidade, é essa revelação que essa porção nos traz. Ele está falando com os cristãos de Filadélfia. Vocês não negassem o meu nome. Vocês guardassem a minha palavra. Eu estou vendo a perseguição que está vindo contra vocês. Mas eu vou contra eles. Então entenda. Quando nós nos mantemos fiéis à palavra, nos mantemos fiéis ao Senhor, não negamos o nome dele, o inimigo que se levanta, ele não está combatendo contra mim ou contra você. Ele está combatendo contra o nosso Deus. É o próprio Senhor Jesus. Então veja bem, não tema o inimigo, tema a Deus. Porque a partir do momento que você teme a Ele, Ele se encarrega de se levantar para te defender com certeza. Continuando aqui, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr em prova os que habitam sobre a terra. Olha que coisa interessante. Filadélfia ouviu a exortação do Senhor, deu ouvidos à palavra do Senhor. E por causa disso, recebe uma promessa do Senhor de que seriam guardados de uma provação que iria se levantar. Olha, os cristãos de Filadélfia sofriam grande perseguição por parte dos judeus, que não aceitavam a salvação dos gentios. O tempo de provação que é falado aqui seria o tempo onde a ira de Deus seria derramada sobre a terra e Satanás iria perseguir os cristãos. Era essa aprovação que iria acontecer. Repito,
a ira de Deus iria se derramar sobre a terra e Satanás iria perseguir os cristãos. Mas Jesus ele fala, olha, porque você está dando ouvido à minha palavra, então eu vou te livrar dessa perseguição. Eu não vou permitir você passar por essa perseguição. Forte isso, né, irmãos? Então, veja bem, quanta coisa nós temos aprendido aqui, né, nessas pequenas porções da palavra, porque é aplicação, irmão. Está sendo direcionado a Filadélfia, mas é sobre a vida de todo aquele que crê. É sobre a vida de nós que cremos, de nós que acreditamos. Essa palavra de respeito a nós. Quando nós ouvimos a exortação, quando nós damos ouvidos à exortação, ao comando, à direção, à orientação que vem da parte do Senhor, nós temos livramento garantido sobre a nossa vida. Repito, essa perseguição que fala, essa provação que é falada aí, seria a ira de Deus seria derramada sobre a terra e Satanás iria se levantar com fúria para perseguir os cristãos. Mas os cristãos de Filadélfia recebem esse alento da parte do Senhor Jesus, um alento de livramento. Então vale a pena ser fiel, não é verdade? O versículo 11 está escrito assim, ó: venho sem demora, conserva o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Aqui é uma orientação que o Senhor Jesus fala à igreja de Filadélfia, para eles conservar a fé. O que eles tinham? Lendo este texto, o que nós vemos que Filadélfia tinha? O que os cristãos de Filadélfia tinham? A perseverança, o amor, o zelo pela obra, a obediência em ouvir a exortação e obedecer a exortação. Então são essas coisas que o Senhor Jesus está falando para eles guardarem. Guardar para que ninguém venha roubar a coroa. Para que ninguém venha ter acesso. Porque, irmãos, há uma promessa da parte de Deus para a vida de todo aquele que é fiel. A recompensa, na eternidade. O galardão, a coroa, a vida eterna. A recompensa na eternidade. Então isso é promessa para todo aquele que é fiel. Várias vezes nós vamos encontrar aqui nesses versículos, por várias vezes nós vamos encontrar aqueles versículos, Jesus falando, ao que vencer, ao que vencer. Então aquele que permanecer fiel, aquele que não perder os princípios, aquele que não perder os valores, porque a partir do momento que nós perdemos os nossos princípios, a partir do momento que nós perdemos os nossos valores, nós também iremos perder a nossa recompensa. Nós também iremos perder a nossa coroa. Então, que Jesus fala à igreja de Filadélfia e chega até nós hoje, guardar o que tem. O que você tem? São os princípios, os valores, a fé, a direção, a orientação. É isso que deve ser guardado. É isso que você não pode deixar de maneira nenhuma o inimigo tocar, tirar, arrancar de você. Porque arrancando isso, ele vai estar arrancando também a sua coroa. Ele vai estar também arrancando a sua recompensa. E aqui ele termina a carta dizendo: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nós aprendemos aqui com a igreja de Filadélfia, para nós aplicarmos na nossa vida, que nós aprendemos para aplicarmos na nossa vida? Primeiro, o nosso Deus, o nosso Senhor, foi isso a primeira coisa que Jesus quis deixar claro em Filadélfia. Ele tem sobre ele toda a autoridade. Toda a autoridade está sobre ele. Aprendemos também aqui que nós devemos permanecer firme, não negar a fé, porque fazendo isso, ele se levanta contra os nossos inimigos. Quando nós não negamos a nossa fé, permanecemos firmes, não negamos o nome dele, ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Ele vai se levantar contra os nossos inimigos. E aprendemos também que nós devemos guardar o que nós temos, os princípios, a fé, tudo aquilo de Deus que está sendo implantado dentro do nosso coração, através da palavra dele. Nós devemos guardar,
para não perder a coroa. Porque se nós deixamos o inimigo arrancar isso da nossa vida, nós também vamos perder a nossa coroa. Então, essa é a igreja de Filadélfia. Vamos falar agora sobre a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas. Igreja que estava em Laodiceia. Só para entrar no texto aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, para nós irmos então versículo por versículo, versículo por versículo, e aqui recebendo a orientação ou direção. Laodiceia foi uma das primeiras sedes do cristianismo do primeiro século. A carta aos Colossenses também foi direcionada a ela. Na carta, Paulo fala sobre heresias. Então, entenda. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, foi uma das primeiras sedes do cristianismo. Ou seja, a cidade de Laodiceia foi um dos primeiros lugares onde a palavra de Deus foi implantada. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, esta carta também, que está aí na Bíblia, depois você pode ler, a carta aos Colossenses, essa carta também ela foi direcionada à igreja de Laodiceia. E Paulo ele fala muito sobre heresias. Tomar muito cuidado com heresia. E nós vamos ver, o que é heresia? É ensinamento falso. É ensinamento perturbado, distorcido. As pessoas pegam a palavra e aplicam a palavra da forma que convém ela. Ensina da forma que convém. Muitas pessoas manipulam a palavra de forma que ela venha alcançar êxito naquilo que ela quer. Então isso é heresia, falso ensinamento. Ensinamento extrabíblico. Ensinamento que não vem da essência da palavra. Uma coisa, irmãos, entenda. Uma coisa é a revelação. Como nós estamos aqui, versículo por versículo, exprimindo as revelações que Deus tem trago para nós aqui nos versículos. Outra coisa é eu pegar um texto da palavra de Deus, interpretar da forma que eu quero e usar ele da forma que eu quero. Isso é uma heresia. Então, Paulo ele advertiu os cristãos de Colossos e também os cristãos de Laodiceia sobre a heresia. E nós vamos ver aqui que a igreja em Laodiceia ela se perdeu. Ela foi o primeiro centro, um dos primeiros centros do cristianismo na Ásia. E nós vemos que foi uma igreja que se perdeu. Se perdeu. E talvez por dar ouvido às heresias, por dar ouvido aos falsos ensinos, a falsa doutrina. Porque veja bem, irmãos, tudo aquilo que sai fora da sã doutrina, não manipulado da palavra de Deus, não traz vida. O que traz vida, o que nos vivifica é a sã doutrina. É a palavra não manipulada. A palavra feita, a palavra feita, a palavra ensinada debaixo da revelação do Espírito Santo. Agora, a palavra manipulada, ela traz morte. Então, talvez seja isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia, porque essa igreja se perdeu. Vamos entender aqui? Jesus ele começa dizendo, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Amém é uma concordância. Amém é um termo de confirmação. Há um texto da palavra de Deus que fala assim, que em Jesus, em Cristo, nós temos de todas as promessas o sim e o amém. Ou seja, todas as promessas em Cristo são confirmadas na nossa vida. Então, a Bíblia, ela possui mais de 7.000 promessas. Mais de 7.000 promessas, que se ramificam em várias outras promessas. Em Cristo, ele é o amém, ou seja, ele é a confirmação de todas. Por quê que ele é a confirmação de todas as promessas? Porque ele foi o verbo que se fez carne. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a primeira profecia lá em Gênesis, No livro de Gênesis, Deus prometeu, falou, olha,
da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, como essa promessa de Deus se cumpriu, a promessa que Jesus iria vir, aquele que teria autoridade e poder para esmagar a cabeça da serpente, nós temos a certeza que em Cristo temos o cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. Amém? De todas as promessas de Deus na nossa vida. Então, quando ele fala, eu sou o amém, ou seja, ele é a confirmação de todas as promessas, de toda a palavra de Deus sobre a nossa vida. Continuando, novamente, conheço as tuas obras. E ele fala aqui, sei que não és frio nem quente, antes foste frio ou quente. Olha, a gente ouve muito falar isso. Talvez você já ouviu várias mensagens, várias pregações a respeito de falando sobre isso, né? Crente morno, deve ser quente, você não pode ser morno, ou quente ou é frio, né? Então, nós vemos aqui que a igreja em Laodiceia, quando Jesus ele fala, né? Sei que não és frio nem quente. Jesus está falando do estado espiritual daquela igreja. A igreja de Laodiceia, repito, foi o primeiro centro do cristianismo, né? Nos primeiros séculos, primeiro centro do cristianismo dos primeiros séculos. A igreja de Laodiceia, ela se tornou uma igreja morna. O estado espiritual era uma igreja morna. E por quê? Ela se tornou uma igreja morna? Porque era uma igreja que tolerava o pecado. Era uma igreja que ela não corrigia. Né? Hoje usa-se muito o termo porta aberta, porta larga. Igreja de porta larga, né? Então vamos aplicar esse termo aqui. Laodiceia era uma igreja de porta larga. E porque o mundo entrou para dentro daquela igreja, aquela igreja se tornou uma igreja morna. Ou seja, tinha fé, acreditava em Jesus, né? Fazia os cultos, prestava adoração, mas não tomava posição. Assim como a vida de muitas pessoas hoje, né, irmão? Simpatizantes, vamos dizer assim. Os cristãos da igreja em Laodiceia, eles se tornaram simpatizantes da fé. Somente isso. Eles tinham simpatia por Jesus. Não era um amor verdadeiro, não era um amor genuíno. Era somente simpatia. Né? E assim como tem muitas pessoas hoje. Tem pessoas que elas gostam de ir na igreja, elas gostam de assistir culto, elas gostam de ouvir palavra, gostam de adorar, de cantar hino, mas quando elas são chamadas por uma decisão, né? Quando são chamadas, olha, entrega a vida para Jesus, não quer. Elas querem viver morno, né? No estado de morno da vida. Não quer tomar decisão, não quer mudar de vida. Quando ela é confrontada com a palavra, e a palavra fala, irmão, que é tudo ou nada. Sabe? Com Jesus é tudo ou nada. Paulo ele dizia assim, ó, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo queria dizer com essa sentença? Paulo queria dizer o seguinte, ele chegou no entendimento que se Jesus entregou tudo por ele, e Jesus entregou até a última gota de sangue, então ele devia também entregar tudo para Jesus. Tudo. Toda a vida dele para Jesus. Então o crente morno, ele não consegue, ele não quer fazer isso. Ele tem medo. Ele quer estar dentro da igreja, ele quer ouvir palavra, ele quer participar de culto, mas ele quer cultivar os pecados de estimação. Né? Ele não quer mudar de vida, ele não quer largar o vício, ele não quer largar o adultério, né? E isso não funciona. Isso nunca funcionou. Isso é enganar a si mesmo. Irmãos, o evangelho, veja bem, eu creio da seguinte forma. Quem pode dizer, mas pastor, cadê o amor, pastor? Eu acho que o amor está na verdade. Na verdade. E para mim,
O Evangelho, ele é muito precioso, sabe? Para ser negociado, para ser barateado, né? Aquela coisa, vem como está e permaneça do jeito que está, que tá bom. O importante é estar aqui dentro da igreja, o importante é número, não é verdade? Não, irmão. O importante é mudança de vida. O importante é tomar posição, porque não adianta nada. A pessoa, ela continuar levando, enganar a si mesmo, sabe? Continuar indo, frequentando igreja, por frequentar, sem tomar uma posição na vida dela, não adianta, irmão. Sem querer mudar, não adianta. Olha, igreja não é céu. Nunca foi. E nunca será céu. Pelo contrário, igreja é hospital, igreja é lugar de tratar pessoas, né? Igreja é lugar de ser curado. Igreja, você vai encontrar lá muito enfermo, né? Alguns estão em estado mais avançado, outros já estão em recuperação, né? Outros, mas enfim, sempre dentro da igreja vai ter alguém que precisa ser melhorado e aperfeiçoado. Mas nós precisamos tomar posição na nossa vida. Decidir. Ou servimos a Deus ou não servimos. Porque o mundo, ele é regido só por duas forças, irmão. Ou é Deus ou é o diabo. Ou está na mão de Deus ou está na mão do diabo. Não tem uma terceira opção. E viver uma vida morna, viver uma vida ritualística, de ritual. Da quarta-feira, Bíblia para a igreja, canto a palavra para casa. Domingo, Bíblia para a igreja, canto, sem tomar uma decisão, sem tomar uma posição, né? O que vai acontecer? Versículo seguinte diz assim, ó: assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Triste, né? Triste. Então, para Deus não existe essa questão de Deus conhece o meu coração, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que a carne é fraca. Para Deus não existe isso, não, de maneira nenhuma, sabe? Para Deus existe a decisão. Deus, ele não nos chama para darmos desculpa, para darmos pretexto. Deus nos chama para tomar posição. O Evangelho não é um chamado. Ô, irmãos, eu fico tão preocupado, sabe? Meu Deus, com tanta coisa que tem sido ensinado aí. E acaba que muita mensagem, muita pregação tem criado verdadeiros monstros. Porque tem muito crente hoje dentro da igreja, se você ri para ele, passa a mão, aí ele fica igual uma ovelhinha. Mas quando se apresenta o cajado, a correção para a criatura, aí ele mostra que ele é bode. Ele se revolta e aquela coisa toda. Então, por quê? O ensino, às vezes, tanta coisa, a gente vai ouvir os hinos que são cantados, irmãos. Olha, nada contra, é uma bênção, mas tem que ser bem entendido. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, e aquela coisa toda. A pessoa pega o que tem e se torna um dodói. E chora. Irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito que habita em nós não é um espírito fraco, é um espírito forte. Não é um espírito de medo, é um espírito de covardia. Então o Evangelho não é um chamado para adaptação. O Evangelho não é um chamado para conformismo. O Evangelho é um chamado para mudança. Um Evangelho é um chamado para transformação. Ou você muda, ou então sai fora. Ou toma posição, ou então, porque irmão vai ficar se enganando. Até quando? Não, mas um pastor falando isso. Verdade, é verdade, sabe? Não adianta, irmão, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a vida é a mesma coisa, caindo nos meus pecados. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que não está recebendo palavra? Ou não está crendo na palavra que está sendo ministrada no coração? Então não adianta, irmão, ser morno. Com Deus ou é quente ou é frio. O estado de mornidão, Deus não aceita. Deus vomita. Deus
joga para fora. Então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E aí? Vamos ser quente ou vamos ser frio? Meu irmão, nós temos que parar, sabe, e olhar, analisar às vezes a nossa vida. Está quanto tempo no Evangelho? 5 anos, pastor. Pois é, como está a tua vida? Você está melhor, igual ou pior do que no passado? Então são conceitos que nós temos que avaliar. O Evangelho tem que ser um acrescento da nossa vida. Você chega na igreja frio. Você chega na igreja gelado. A pessoa chega na igreja fria, gelada. Mas ela tem que ser aquecida pelo fogo do Espírito Santo. E se tornar quente. Não morro. Não aquela pessoa que fica se adaptando, né, à situação. Igual o camaleão. Dentro da igreja, aleluia, glória a Deus. Fora da igreja, só Deus sabe. O que acontece na vida da pessoa. Não dá. Isso, às vezes, o homem pode aceitar, porque é medo de perder membro, né? Mas Deus não aceita isso, não. Deus não aceita. E está aqui, ó. Está na palavra dele. Zeloso, misericordioso. Irmão, misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida esta manhã. Glória a Deus, né? Que coisa boa. E amanhã, se Jesus não voltar nessa noite, amanhã de manhã, quando nós nos acordarmos, quando nós acordarmos, a misericórdia dele vai vir poderosa sobre a nossa vida de novo. Mas aqui, a misericórdia dele não é conivente aos nossos pecados. A misericórdia dele não é conivente a uma vida, né, obscura, a uma vida dupla. Não, a misericórdia dele vem para nos trazer, para nos levar a uma mudança, para nos levar a uma transformação profunda. Se você está entendendo, digita um amém aí para mim ver que você está entendendo, né? Em nome de Jesus. É para levar uma mudança. Então a misericórdia dele vem sobre a nossa vida. Não é para ser conivente com as nossas falhas. Não, é pequeno, é falha. Não, a misericórdia dele vem para que haja mudança, para que haja transformação na nossa vida, né? Senão tá aqui, ó, vou vomitar da minha boca, ó. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Antes nós lemos o próximo versículo, veja bem. As aparências exteriores nem sempre indicam o que nós efetivamente somos, né? A igreja em Laodiceia tinha uma boa aparência, uma boa estrutura, mas a realidade espiritual daquela igreja é que ela era uma igreja morna, né? Uma igreja que não estava mais agradando ao Senhor. Então, irmãos, olha, riqueza, quando se fala de luxo, quando se fala de bens materiais, isso diante de Deus não vale nada, sabe? Aqui, busque o melhor, viva o melhor. Deus tem o melhor para você, para sua casa, para sua família. Eu creio nisso. Mas entenda também que não adianta juntar tesouro na terra e não ajuntar no céu. Não adianta ser rico nessa terra, mas não ser rico para com Deus. Não ter um tesouro no céu. Não adianta. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha até recursos nessa terra. Mas o tesouro, o bom tesouro do céu dela estava vazio. O depósito do céu dela. Que depósito é esse, pastor? É a nossa obediência, são as nossas boas obras, é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, é a nossa fé, é a nossa oração, é a nossa disposição em obedecer a palavra. Todas as vezes que nós temos isso, uma disposição em obedecer, disposição em ser fiel, sabe? Disposição em orar, nós estamos acumulando tesouro, nós estamos nos tornando rico para com Deus. E é isso que verdadeiramente, que no final das contas vai importar. Que Deus te abençoe, que Deus te multiplique, que Deus abra as portas para você de uma maneira sobrenatural. Mas aqui, não troca o seu tesouro no céu por nada. Não ajunta somente tesouro nessa terra. Tenha preocupação em ser rico também diante de Deus. Versículo 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para cobrir a vergonha da nudez não seja mostrado, e colírio para que aplique sobre os teus olhos para que enxergues. Então Jesus, ele vai falar aqui
que essa igreja era uma igreja cega espiritualmente. A cegueira espiritual já tinha tomado conta dessa igreja. Então, é isso que acontece com quem está morno ou frio. Ele não consegue enxergar as coisas numa ótica espiritual. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento de muitas pessoas. Né? Cegueira espiritual. Não consegue discernir as coisas. Então, a pessoa que ela está morna ou fria, ela se torna também um cego espiritual. Ela não consegue enxergar as coisas espiritualmente ou discernir as coisas espiritualmente. O versículo 19 aí já é um alento, né? Olha o que está escrito. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós vamos ver isso em todas as cartas, irmãos. Como eu disse aqui, somente a carta à igreja de Filadélfia e Esmirna, que Jesus não faz nenhum tipo de repreensão a essas igrejas. As demais igrejas são repreendidas. Mas mesmo na repreensão, nós vamos ver Jesus falando isso aqui, ó. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Toda repreensão é prova de amor. Toda correção é prova de amor. Olha, se você tem alguém na tua vida que sempre te repreende, que sempre te corrige, seja seu pai, seja sua mãe, seja uma pessoa que você respeita, né? Seja o seu pastor. Tem gente que fala, não, meu pastor pega demais no meu pé. Ah, mas aqui, você não tem se o pastor, ou se alguém que é autoridade espiritual sobre a sua vida, né? Pega muito o seu pé, você não tem que preocupar com ele está pegando o seu pé, não. Você tem que se preocupar quando parar de pegar. É porque aí a coisa vai estar ruim. Enquanto está pegando, meu querido, enquanto está preocupado, enquanto está corrigindo, enquanto está orientando, é porque ama. Escuta, não é falar eu te amo, né? Não é bajular, não é concordar com tudo que você fala que é prova de amor, não. A verdadeira prova de amor ela é expressa na correção. Porque aquele que tem coragem de te corrigir, aquele que tem coragem de te orientar, de olhar nos seus olhos, né, e te corrigir, é porque quer o seu bem. Então, o Senhor está falando com a Laodiceia, ele pegou pesado, né, falou, olha, é uma igreja morna, eu vou vomitar vocês na minha boca, né, vocês têm que mudar de vida, mas olha, eu corrijo a todo aquele que ama. E o versículo 20 é uma imagem muito triste. Presta atenção. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para encerrar, né, porque já passamos do horário, do nosso horário. Para encerrar, esse versículo aqui ele é muito usado em pregações para falar com o pecador, né? A pessoa que está longe do caminho do Senhor. Jesus está na porta do seu coração batendo. Mas esse versículo aqui ele não foi escrito, ele não foi direcionado ao pecador. Não. Olha o contexto. Ele foi direcionado à igreja. Jesus não está falando com o pecador, com aquele que está no mundo. Jesus está falando com a igreja. A imagem que nós temos aqui é Jesus na porta da igreja de Laodiceia batendo. Porque aquela igreja tinha se tornado morna e fria de tal maneira que não havia mais lugar para a presença de Jesus dentro daquela igreja. E Jesus agora está lá de fora daquela igreja, batendo na porta e dizendo, se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Irmão, isso aqui é lindo, sabe? Porque olha, nós somos seres humanos, falhos, né? E muitas vezes nós tomamos atitudes nas nossas vidas que vão afastando a presença de Deus. Mas mesmo quando nós tomamos essas atitudes que entristecem o Espírito Santo, atitudes que afastam a presença de Deus na nossa vida, o Senhor não nos abandona. Ele está lá na porta, ó, batendo. E se alguém ouvir a correção, ouvir a orientação, ouvir a direção, abrir a porta,
ele vai entrar. Ele está falando com Laodiceia, está falando comigo, com você. Laodiceia colocou ele para fora, mas ele não desistiu de Laodiceia. E ele continua lá. E se Laodiceia abrisse a porta, ele ia entrar novamente, ele ia restaurar aquela igreja. Essa palavra, ela vai de encontro ao teu coração. Talvez Satanás já colocou na tua mente: você pecou demais, você errou demais. Um dia você esteve na presença de Deus, um dia você serviu a Deus, mas você cometeu erro, você se tornou uma pessoa morna, você se esfriou, você se afastou da presença de Deus. Para você não tem mais jeito. Jesus está batendo na porta do seu coração. E se você abrir, ele vai entrar e ele vai restaurar tudo. Sabe por quê? Jesus não guarda ressentimento, não. Jesus não guarda mágoa, não. Tá? Se eu me arrependo dos meus pecados, ele vai me perdoar. A Bíblia fala que ele vai lançar no lago do esquecimento, não vai se lembrar mais dele, e vai me dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, olha, fica esse ensinamento para nós, né? A soma de tudo que nós falamos aqui em 3 semanas, dessas 7 igrejas, nós vemos sempre as igrejas errando, o povo falhando, mas Jesus sempre apresentando uma oportunidade para se arrepender, uma oportunidade para conserto. Hoje nós vivemos o tempo da graça. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, hoje nós temos essa oportunidade. Não importa o quanto nós erramos, temos a oportunidade da parte dele. Laodiceia se tornou morna, ao ponto de Jesus ter ficado na porta daquela igreja, não ter lugar mais dentro daquela igreja. Mas ele termina a carta falando: se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, eu vou colocar uma mesa, eu vou colocar um banquete, vocês vão cear, nós vamos cear junto novamente, nós vamos estar juntos novamente. Então que nós vamos guardar isso no nosso coração. Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar isso com alguém, em nome de Jesus. E olha, semana que vem nós vamos iniciar um estudo aqui sobre os dons espirituais. Eu tenho pregado na igreja aos domingos, esses domingos, a respeito de despertamento espiritual. Então eu quero falar aqui sobre os dons que o Pai dá, os dons que o Filho dá e os dons que o Espírito Santo ele dá sobre a nossa vida. É um aprendizado muito gostoso, irmão, e que nos desperta, né, para a realidade de Deus sobre a nossa vida. Então, semana que vem, né, nós vamos iniciar um estudo sobre os dons espirituais, que é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. Não deixe de divulgar. E esse estudo também, ou mais à noite ou amanhã, vai estar no canal do YouTube, Templo da Graça. Se digitar lá no YouTube, Templo da Graça, você vai encontrar o canal lá. E vai estar lá o estudo também disponível para quem quiser, né, aí compartilhar, para quem quiser receber também dessa revelação. Amém? Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, onde nós estaremos estudando sobre os dons espirituais. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.